Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar da declaração de composição de núcleo familiar, que fez milhões de pessoas serem reprovadas no auxílio emergencial por causa da composição errada. Então aqui você verá hoje neste vídeo o que é uma composição familiar, por que existe essa declaração de composição do núcleo e renda familiar, por que muitos erraram o cadastro do auxílio emergencial neste campo e tiveram benefício negado? Vou passar orientações de preenchimento da composição do núcleo familiar e renda familiar, como retificar e ajustar esse cadastro e os documentos necessários que comprovam o núcleo familiar, justamente para quem aí quer fazer a contestação do auxílio emergencial negado por esse motivo, né? E precisa acionar a DPU ou o TRF, que é pequenas causas, ou vai acionar a justiça, né? Vai aí tentar atualizar isso. Então, quais são os documentos necessários? Tudo isso você vai ver aqui, tá bom? Então, já deixa aquele seu like, porque vai ajudar muito o nosso canal e o vídeo a chegar a mais pessoas que também precisam dessa informação. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você conosco. Eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para se manter atualizado. Nós somos especialistas em direito previdenciário, trabalhista e também recursos humanos. Aqui você encontrará informação, notícia, solução, orientação, passo a passo, tudo sobre os benefícios sociais do governo. Então, se você é pensionista, aposentado, INSS, quer saber de reforma previdenciária e trabalhista, Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Renda Brasil, não importa qual seja o benefício social, aqui nós postaremos informação para você, tá bom? Então, se inscreva e se mantenha atualizado. Gente, vamos lá! Primeiro, o que é uma composição de núcleo familiar? Para os efeitos do disposto na Lei nº 12.711/2012 e também no Decreto 7.824 de 2012, considera-se família ou composição familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, ou seja, todas moradoras de um mesmo domicílio, tá? Então, quando te falam de composição de núcleo familiar, precisa ser pessoas que dependam da sua renda para sobreviver, né? Ou que você dependa das rendas dela, vocês somam um conjunto, né? Porque vocês moram na mesma casa, tá? Então, vocês compõem um núcleo familiar. E por que existe essa declaração de composição do núcleo e renda familiar? Gente, isso existe para participar de programas ou cotas sociais do governo, né, que tenham essas regras com limite de renda, que é o caso do auxílio emergencial. O que o auxílio emergencial fala? Que tem que ser até três salários mínimos, perdão, e você não pode ultrapassar meio salário mínimo por pessoa, né? Ou às vezes também exigem em faculdades para você participar de cota, de faculdade, de bolsa, né? De estudo. Então, assim, são vários programas existentes que exigem essa comprovação. Alguns casos, solicitação de empréstimo bancário, financiamento, quando tem algumas taxas exclusivas para um determinado público, eles colocam alguns critérios também, e neste caso você também tem que declarar aí quem é o seu núcleo familiar e renda. E por que muitos erraram o cadastro do auxílio emergencial neste campo e tiveram benefício negado? Primeiro, o sistema não possui caixa explicativa nos campos e muitos entenderam que os campos familiar que estavam lá no cadastro eram obrigatórios. Por exemplo, você é mãe e você tem 2 filhos. Um filho mora com você e o outro mora com o pai, porque você é divorciada. Quando tem lá o seu cadastro do auxílio emergencial, pode ter falado assim, você tem filhos? Você colocou o quê? Que sim. Qual que é o nome? Você colocou o nome dos 2, porque você entendeu que era obrigatório mencionar os nomes dos 2 filhos. E não é verdade, ali é um núcleo familiar. Todo cadastro, quando a gente preenche, gente, que fala núcleo familiar, tem que entender que se você mora sozinho, o seu núcleo familiar é só você. E se você mora com alguém, é quem mora com você, tá bom? Agora, se você tem filho, mãe, pai e não moram com você, você não coloca nunca em seu cadastro. Só que isso não foi claro, induziu as pessoas aos erros. Algumas pessoas falaram que o sistema, quando mora sozinho, ia salvar, ele não deixava, porque ele solicitava a obrigação de colocar um CPF, e aí deu todo esse problema, né? Um outro caso também aqui, ó,
cadastro desatualizado, tá? Alguém da família tinha o seu CPF em algum momento no cadastro. Vamos supor que sua mãe, que mora em Pernambuco, quando você era menor de idade, ela recebia Bolsa Família e você estava no cadastro dela. Só que aí você cresceu, ficou de maior, veio morar em São Paulo. Sua mãe nunca atualizou aquele cadastro e aí você ficou vinculado lá junto com seu irmão e outros parentes e deu esse problema de núcleo familiar. Então é importante sempre atualizar cadastro, tá? Ou então o CPF de algum membro da sua família, alguém que você mencionou que mora com você, pode estar vinculado ao cadastro de alguém, tá? Então isso é um problema muito comum. Outro caso também. É calculado somando-se a renda bruta de todos os componentes do grupo familiar e dividindo esse total pela quantidade de pessoas da família. Então, quando você tem um problema, uma desatualização de cadastro, inseriu alguém errado, ou alguém utilizou seu CPF, ou do membro da família que você colocou no seu cadastro, está em alguém também da família, por parte de pai, de mãe, de tio, de outras pessoas que você nem sabe, né? Pode gerar um problema de renda, além de ser mais de 2 pessoas já recebeu, às vezes nem é esse o problema vai falar o quê? Que a sua renda ultrapassou o limite. E para você descobrir isso, se o sistema não é claro, né? Então, o que ele faz? Olha só um exemplo. Uma família de 3 pessoas, na qual o pai e a mãe recebem um salário mínimo por mês cada um. E o filho é menor, não trabalha. Qual que é o cálculo de renda per capita, né, que eles falam? A gente vai somar R$ 1.045, que é o salário mínimo da mãe, mais R$ 1.045, que é o salário mínimo do pai. Somando essas duas rendas, dá R$ 2.090 no mês. Isso é uma soma de todas as rendas, tá? Aí o que o governo vai fazer? Vai pegar esses 2.090 e vai dividir por 3 pessoas, que é o pai, a mãe e o bebê, certo? Dá um valor de R$ 696,66 por renda per capita. Ou seja, já ultrapassou a renda que deveria ser R$ 522,50 no mínimo por pessoa. Então, essa família aqui, neste exemplo, não teria direito ao auxílio emergencial. E muitos se confundem porque considera até 3 salários mínimos, mas esquecem que tem que dividir por quem é do seu núcleo, quem mora com você, tá? Um outro problema também que tem é a divergência do endereço, igual eu já falei para vocês. Casas no mesmo quintal, tem 2 casas. E são famílias diferentes, certo? Só que no preenchimento do cadastro não mencionaram complemento. Exemplo, a casa da frente pode ser chamada de casa 1 ou casa A. E a do fundo, casa 2 ou casa B, né, etc. Se você não coloca complemento, entende-se que vocês moram no mesmo endereço, são do mesmo núcleo familiar. E isso não é verdade. E é uma orientação que também não estava clara, tá? Muitas pessoas vão falar assim, mas eu conheço pessoas que receberam. Gente, tem pessoas que são ricas e receberam. A falha na conferência é gigante, porque é sistêmico, às vezes a pessoa lá foi conferir, não conferiu direito, passou batido e errou. Então, é normal você ver pessoas que não era para ter recebido, receber, ok? Mas isso não dá direito da pessoa tá certo o cadastro dela, tá bom? Agora eu vou falar aqui, orientações de preenchimento da composição do núcleo familiar e renda familiar. Primeiro, é sempre importante, gente, quando vocês forem preencher uma declaração dessa, vocês têm um formulário padrão, né, para vocês terem uma noção de como preenche cada campo. E isso você pode baixar qualquer um da internet, né, ou se você vai ir pelo TRF, fazer a sua contestação pela DPU, eles também têm um formulário. Se não tiver, pega qualquer um da internet, ó, vou te mostrar como é fácil. Olha, quando você joga aqui, ó, no Google, como preencher a composição de núcleo familiar, aparece vários, ó, em PDF, tá vendo? Você pode clicar em qualquer um. Aí ele vai abrir, é só para você ter uma noção de preenchimento, tá? Porque geralmente não tem segredo. E aqui ele vai falar, olha, a primeira pessoa relacionada na tabela de composição familiar será sempre o próprio titular, tá? Ou seja, você, que é o beneficiário. As demais pessoas relacionadas na tabela de composição familiar serão aquelas que moram no mesmo domicílio que você, tá? Se a família do candidato aqui, neste exemplo, possui mais de 6 pessoas, porque só tem 6 linhas, aí deve-se imprimir uma nova folha, aí tem as orientações normal, que não é o nosso caso. Mas vamos lá, formulário, para vocês verem. Este é um exemplo, tá, de uma declaração de composição familiar e renda per capita. Então, primeiro, você vai colocar o CPF da pessoa. Quem é o CPF? O seu. Aí você coloca seu nome, seu grau de parentesco, né, e afinidade. Aí você vai colocar o próprio ou escrever o beneficiário. A data de nascimento,
se possui renda, sim ou não, e qual que é o valor da sua renda bruta. Aí, se você mora sozinho, é só você que vai estar aqui, concorda? Agora, se você mora só você e um filho, aí embaixo, CPF do seu filho, o nome dele, o grau de parentesco, afinidade, filho, data de nascimento, se possui renda ou não, e o valor da renda bruta dele é zero, porque o seu filho é menor de idade e não trabalha. Aí vamos supor que o seu primo mora com você também, só que ele é desempregado. Na terceira linha, o CPF do seu primo, o nome, o grau de parentesco, afinidade, primo, data de nascimento, se possui renda sim ou não, se ele está desempregado ou não, e o valor da renda bruta. E aí o total da renda bruta aqui embaixo você vai colocar, por exemplo, se só você que recebe é R$ 1.000, então coloca aqui o valor total, R$ 1.000, ou soma-se de todos que trabalham. Total da renda familiar bruta per capita já é o valor somado dividido pela quantidade de pessoas. Neste exemplo aqui, a gente informou 3 pessoas, né? Você, o seu filho e o seu primo. E só você tem renda de R$ 1.000. R$ 1.000 você divide por 3, dá R$ 333,33, ou seja, não ultrapassou 522,50, então você entraria sim para solicitar o auxílio emergencial, certo? Então isso é só uma noção, gente. É assim que vocês preenchem o documento e era assim que deveria ter preenchido lá o cadastro do auxílio emergencial. Agora, vocês ficaram claras essa parte? Se não ficou, comenta aqui, deixa nos comentários para a gente poder aí entender qual foi a dúvida que vocês ainda tiveram, tá? Aí aqui tem as orientações, gente, para comprovação da renda familiar bruta mensal, né? Então aqui, ó, tem alguns exemplos de documentos que você precisa ter para que você consiga provar aí que você, o seu núcleo familiar são X pessoas. Então, por exemplo, trabalhador assalariado com contrato regido pela CLT. O que você precisa comprovar? Primeiro, além desses documentos aqui, você sempre tem que apresentar o RG, CPF da pessoa que mora com você dentro da sua casa para provar que ela é do seu núcleo familiar, tá? Aí, além do RG e CPF, para maiores de 16 anos, RG e CPF, tá? Para menores de 16 anos, somente a certidão de nascimento, ok? Que é uma cópia, tá, gente? Original não precisa. Original só se eles pedissem. Menores, certidão de nascimento. Pessoas maiores de idade, RG e CPF. Aí, se uma dessas pessoas que faz parte do seu membro aí, que mora na mesma casa que você, é trabalhador assalariado com contrato pela CLT, você precisa apresentar aí cópia da carteira de trabalho, né? E essa cópia da carteira de trabalho tem que ter a parte da foto, que tem o número da carteira, aquela parte de trás, que tem os dados da pessoa, e o último contrato de trabalho e a página seguinte, tá bom? Isso é o que você apresenta. Você pode provar também, além do contrato de trabalho, o contra-cheque dos últimos 3 meses que antecede aí o seu pedido de auxílio, tá? Ou seja, o holerite da pessoa. Ou uma última declaração de imposto de renda dela, caso ela declare, tá? Mas só a carteira de trabalho já é o suficiente. Se é trabalhador rural, olha, tá vendo? Pescador, agricultor, pecuarista, etc. É a carteira também de trabalho, é a mesma coisa, tá? Uma declaração informando que é trabalhador rural e constando a renda média mensal com assinatura. A carteira ou declaração de filiação à entidade de classe, só se houver. E também uma última declaração de imposto de renda, só se houver. Tá vendo? Não tem segredo. É carteira de trabalho e uma declaração falando aí que é pescador, agricultor, pecuarista, tá? Se você é aposentado ou pensionista, ou tem uma pessoa da família que tem que ter o extrato de benefício da Previdência Social atualizado. É disponível no site do Ministério da Previdência, ó, tá vendo? Ou regime estatutário, caso seja servidor público. E se tiver declaração do imposto de renda, pode ser também. Se tem alguém do núcleo familiar que é servidor público ou empregado público, é só o holerite dos últimos 3 meses aí que antecede o seu pedido, tá bom? E se tiver declaração aí de imposto de renda também. Profissional autônomo ou profissional liberal pode ser a guia de recolhimento do INSS dos últimos 3 meses, tá? Ou uma última declaração de imposto de renda completa, ou então algum recibo de pagamento de autônomo, tá joia? Tudo isso serve. Pode ser também o extrato bancário dos últimos 3 meses. Se está desempregado,
As pessoas que são desempregadas, carteira de trabalho, tá? A mesma coisa que é a cópia da foto e a do contrato de trabalho, do último, se nunca trabalhou, da primeira e segunda página em branco, da parte de contrato. Declaração informando que não exerce atividade remunerada, então ele pode fazer uma cartinha a próprio punho. Se é criança, não precisa, tá, gente? É só adulto. Mas só a carteira de trabalho serve. Aqui é só exemplos, tá? E última, declaração de imposto de renda, se tiver. Um trabalhador informal, a carteira de trabalho também. Uma declaração informando o tipo de atividade que exerce, o local de atividade, renda média mensal. E se tiver imposto de renda, também. Ok? Então, esses são os documentos que vocês conseguem aí comprovar do núcleo familiar. E isso tem que ser por pessoa, tá? O menor de idade vocês não precisam. O menor de idade é somente a certidão de nascimento e lá na sua declaração você já colocou que a pessoa não tem renda, tá? Os maiores de idade que precisa aí da cópia da carteira de trabalho. Como retificar, ajustar esse cadastro caso você tenha feito uma composição errada ou você está no cadastro de alguém? Essa pessoa na qual você consta no cadastro deve atualizar de acordo com um desses 3 passos aqui, ou você, caso seja um problema no seu cadastro, tá? Pode ser pelo aplicativo da Caixa ou Dataprev, caso exista a possibilidade de fazer isso, né? Que era para existir, mas a gente acredita que não tem essa possibilidade. Não tendo essa possibilidade, tem que ser através do CRAS. O CRAS existe para isso, tá? Ele é um centro de atualização de cadastro. Então, ele tem que prestar esse serviço. Muita gente conseguiu atualizar no CRAS, mas como não consegue contestar também no aplicativo, aí não adianta, tá lá atualizado já. O que adianta é deixar o cadastro atualizado e ter que entrar aí com uma ação na DPU, no TRF, que é o Pequenas Causas, ou uma ação judicial para poder resolver aí o benefício. E se o CRAS da sua cidade ou da cidade vizinha não te ajuda, aí você tem que entrar direto com a DPU ou TRF, que é o Pequenas Causas, ou uma ação judicial. Essas são as únicas 3 formas hoje que você tem para poder fazer uma atualização nesse cadastro de composição de núcleo familiar de renda. Certo, pessoal? E aí, vocês gostaram do vídeo? Ficou claras as informações? Comentem aqui que é muito importante pra gente. Se você gostou, já deixa seu like, por favor, porque ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda ficou com alguma dúvida, comenta também qual é a sua dúvida que você ficou desse tema. E nos ajude divulgando esse vídeo, porque tem muita gente com esse problema e que não entende o núcleo familiar, né? Muitos me perguntaram, tá aqui a resposta em forma de vídeo. Eu espero ter ajudado. Muito obrigada e até a próxima.